Olá, olá! Mais um filósofo estoico, Aristo, de Quios. Aristo, ele era chamado desafiante, porque ele tem essa mania de desafiar os antigos, desafiar Zenão e desafiar todos os mestres dele, Ele tinha a própria forma dele. Foi uma pessoa que praticamente ele teve a oportunidade de quase mudar um pouco o rumo da filosofia estoica, e eu confesso que eu compartilho um pouco da filosofia dele. Então nós vamos conversar sobre como ele desafiou esses princípios e por que eu concordo em alguns pontos muito com Aristo. Antes de começar, eu quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora do dia, independente da variante que você possa estar vivendo. Dá um gole do nosso café estoico, forte. Fortíssimo, sem açúcar e delicioso como a vida é. Vamos em frente. Aristo era o seguinte, ele era conhecido como desafiante porque, sabe, a filosofia estoica é uma filosofia extremamente prática. Então, ela é como um código de conduta, Você começa a ler Sêneca, você começa a ler Marcos Aurelius e você vê situações cotidianas da vida, onde você vê essas pessoas, esses grandes mestres, eles mostrarem soluções simples para problemas cotidianos. Estoicismo é a filosofia da felicidade, É a filosofia de soltar. Eu acho que nada está mais ligado ao estoicismo do que soltar. Soltar é extremamente estoico. É você simplesmente parar de lutar contra a vida, você não ter resistência contra a vida, você encarar cada dia como ele vem e você resolver as situações da vida cotidiana sem você ter que lutar contra elas, sem você ter que pelejar contra elas, sem você ter que, se estressar, porque nós vivemos a vida dessa forma, não é? Nós vivemos a vida assim, sempre brigando, sempre lutando, é sempre uma batalha, é sempre uma coisa difícil. E Aristo, ele não gostava dessas coisas, ele chamava isso de filosofia de velhinhas, Ficar dando conselhos para o dia a dia. Sabe, nós fazemos muito isso hoje em dia, eu não sei se você percebeu, porque meu namorado ligou hoje de manhã e ele falou isso e eu não sei, eu respondi aquilo. Será que eu devo responder de novo? Será que eu devo mandar outra mensagem? Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo fazer aquilo? E o estoicismo, ele lida muito com essas situações cotidianas de uma forma muito prática, Você vê Marcos Aurelius, ele escrevia todo dia e sobre as coisas que estavam acontecendo na vida dele. Aristo não. Ele não queria, o código de leis, o código penal, o código civil, ele queria os 10 mandamentos. Aristo se baseava em princípios, Me deu o básico, os princípios básicos da vida. E quando você aprende esses princípios básicos, quando você aprende a lidar com os problemas básicos da vida, você consegue lidar com todos os problemas da vida, porque você aprendeu não os pormenores de cada situação, mas os princípios, As coisas fundamentais. E eu sou obrigado a concordar muito com isso. Porque as situações cotidianas, elas podem muitas vezes parecer que, são únicas, mas na realidade, se você tem uma bússola,
que lhe aponta para o norte, você consegue sair de qualquer floresta. Você consegue encontrar o seu caminho onde quer que você esteja. Né? Se você tem o mapa na sua frente, não importa onde você esteja naquele mapa, você sempre sabe como chegar onde você quer. E era esse o grande desafio de Aristóteles, né? Você ter os princípios corretos. Muitas vezes eu vejo que hoje nós nos perdemos em pormenores. Uma das formas de você não se perder, uma das formas que o ego nos faz infelizes, é você ficar imaginando situações irreais ou ficar supondo coisas irreais, né? Eu chego para você e digo assim, esse aqui é o caminho, essa aqui é a forma correta de agir, é assim que você solta nessas situações, e aí a pessoa diz assim, sabe? É mais ou menos assim, deixa eu explicar de uma forma melhor, sabe? Hoje em dia nós estamos muito assim. E por favor, escreva aqui embaixo, me diga se eu estou certo ou errado. Me diga se você enxerga isso. Eu chego para você, você chega para mim e diz assim, Paulo César, eu quero co-criar uma Ferrari, né? Aí eu digo, ok, muito simples, né? É só você fazer assim, 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 né? Aí a outra pessoa está escutando aquilo, aí diz assim, Paulo César, como é que eu co-crio uma Lamborghini? Você está entendendo? Aí a outra pessoa escuta aquilo, aí diz assim, Paulo César, mas eu não quero uma Lamborghini, nem uma Ferrari. Como é que eu co-crio uma lancha? Você está entendendo como nós somos? Nós estamos muito apegados em detalhes. Se você consegue co-criar uma Ferrari, você consegue co-criar uma Lamborghini, você consegue co-criar uma lancha, é o mesmo processo, né? Como é que você resolve uma situação de conflito? É simples, né? Você solta a sua necessidade de aprovação, você solta a sua necessidade de controle e você solta a sua necessidade de segurança e você solta a sua necessidade de unidade e separação. Você solta a sua necessidade de aprovação porque você não vai estar agindo pensando no que os outros vão pensar. Você não vai estar agindo pensando no que a outra pessoa vai pensar. Você não vai estar agindo pensando em como você vai ser percebido, se você vai ser aprovado ou não naquela decisão que você tomar. E aí você pode tomar uma decisão limpa. Você solta a sua necessidade de controle porque numa situação de conflito, você vai agir de acordo com aquilo que você considera correto. E a outra pessoa, ela vai tomar a ação que ela tomar. E você vai continuar agindo da forma como você considera correto. E não importa o que a outra pessoa faça, você vai continuar agindo da forma como você acredita que é correta. Você não vai agir pensando em como a pessoa vai reagir. Você não vai agir tentando controlar a reação da pessoa. Você vai fazer aquilo que é correto se fazer, independente de como a outra pessoa esteja agindo. Você vai soltar a sua necessidade de segurança porque, agindo da forma como você considera correto, você não vai sentir a necessidade, o desejo de segurança emocional, ou segurança física, ou segurança
sabe, psicológica de você saber que, mas se as outras pessoas não gostarem de mim, aí como é que vai ficar a minha segurança? Ou se a outra pessoa agir dessa outra forma, ou reagir dessa outra forma, como é que vai ficar a minha segurança emocional? Eu vou estar sozinho, ninguém vai estar do meu lado e eu preciso de apoio. Você vai soltar a sua necessidade de unidade e separação. Porque você não precisa que essa pessoa se una a você e nem precisa que você seja visto como algo separado, especial, um indivíduo. Então, sabe, esses princípios do método Sedona, essas raízes que estão abaixo de todos os nossos outros desejos, todas as nossas emoções, quando você se norteia por essas quatro raízes do método Sedona, por exemplo, você consegue co-criar uma solução positiva em qualquer situação que você esteja, independente de com quem seja essa situação, independente de qual seja essa situação, né? Soltando a necessidade de aprovação, você vai agir independente de como a sua ação vai ser percebida, você vai agir independente de como a outra pessoa está reagindo, você vai agir independente, né, dessa necessidade de apoio que você tem, de segurança que você tem, e você vai agir independente daquela pessoa enxergar que, né, vocês estão no mesmo barco ou não. E Aristo, ele era muito ligado a esses princípios, né? Não esses especificamente, mas ele achava que se você conhece os princípios, se você segue certos princípios fundamentais, né, você não precisa saber como agir em cada situação específica, porque esses princípios norteiam você e você consegue encontrar o seu caminho independente da situação. Porque vamos ser claros, né? Na nossa vida nós encontramos inúmeras situações diferentes. Nós encontramos inúmeras situações que, sabe, são pequenas variações de outras situações que nós já vivemos. E aí você, naquela vez você agiu dessa forma e deu certo, mas dessa vez se você agir da mesma forma, será que vai dar certo? Porque a situação pode até ser a mesma, mas mudou a pessoa, né? A pessoa pode ser a mesma, mas mudou a situação. Então, princípios, 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 né? E embora Sêneca ele tenha discorrido sobre muitos temas, sabe, cotidianos, embora todos os grandes filósofos estoicos eles tenham esse hábito de lidar com os problemas cotidianos, Aristo ele lidava com os problemas cotidianos e ele deu uma grande contribuição. Talvez ele seja um dos filósofos estoicos menos conhecidos, mas que, sabe, ele botou essa pedra que é um dos fundamentos do estoicismo. Embora você lide com situações individuais, cotidianas, mas os princípios ficaram no estoicismo, né? Não da forma como Aristóteles queria, que era apenas os princípios, mas os princípios ficaram bem fundamentados. Então é isso, né? Pense sobre isso. Pense, né? Se você conhece os princípios, você consegue lidar com qualquer situação. Se você tem princípios, você sabe lidar, você sabe se orientar, você sabe agir diante de qualquer situação. Então é isso aí. Um grande beijo para você. Deixe seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, né? E tem os outros. Então nessa playlist aqui, né? Clique, está aqui embaixo também na descrição e no primeiro comentário.
você vai ver os vídeos anteriores dessa série de vidas estoicas. Um grande beijo para você, Deus lhe abençoe. Lembre-se, princípios são, né, pelo próprio nome está dizendo, fundamentais.